Boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Estamos iniciando agora a unidade 3, tá? Na unidade 3, o assunto que vamos trabalhar é escravidão e trabalho livre. Então, nós vamos verificar que, durante toda a antiguidade, a maioria do trabalho sempre foi feito por escravos. Daí essa ideia nossa que achar que trabalho não dignifica o homem, muito pelo contrário, tá? Vem daí, tá? Porém, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, essa situação vai começar a mudar. E aí o trabalho começa a sendo um pouquinho mais valorizado, porque deixa de existir o escravo e começa a surgir o servo. Aí pergunto, qual a diferença entre um e o outro? Pouca coisa, tá? Os dois são terrivelmente explorados. Só que o servo, ele tem liberdade de ir e vir. Ele nunca vai ser comprado ou vendido. Ele não é uma mercadoria, tá? Ele presta serviço para um senhor. Com o passar do tempo, ele acaba sendo quase que escravo, mas não pode ser vendido, tá? Então nós vamos ver que a principal característica do trabalho servil é estar fundamentada na relação de fidelidade entre o servo e o seu senhor. Veja bem, o servo precisa do senhor para ter onde morar, onde viver e ter segurança. O senhor precisa do servo para ter mão de obra, porque não se esqueça que senhor nobres não trabalham, tá? Então eles precisam dos servos para ter a mão de obra que vai produzir todo o alimento, toda a riqueza destes senhores. Então nós vamos verificar que a Igreja Católica ela vai ser muito importante nessa relação, porque vai colocar assim cada um no seu lugar. Tipo, o servo é servo porque ele tem que pagar alguma culpa de alguma coisa, por isso seriam os pecados, senão ele nasceria nobre, tá? Então, cada um no seu espaço. E é uma sociedade estamental, isso quer dizer que não há possibilidade de mudança. Se nasceu servo, coitado, tá lascado, porque não tem possibilidade de mudar de faixa social. Já os nobres podem não ter um centavo no bolso, tá? Não é M de miséria total, mas continuam nobres, tá? Então é uma sociedade que realmente coloca os servos, tá? Como pobres pecadores. Por isso eles estão pagando as suas culpas, tá? A servidão medieval ela vai começar a acontecer basicamente com o declínio do Império Romano, no momento em que a sociedade romana começa a se ruralizar. Por que isso vai acontecer? Primeiro, pela fragilidade do Império e pelas constantes invasões bárbaras. As cidades começam a desaparecer porque a população apavorada começa a se proteger no campo. E essa proteção será dada pelos antigos patrícios, que são donos de grandes propriedades. É aí que começa a surgir a servidão. Nós vamos verificar que essas grandes propriedades vão ser divididas basicamente em duas partes: a reserva ou manso senhorial e a reserva ou manso servil. Vejam bem, a reserva senhorial é exclusiva do senhor e dos seus herdeiros, mas não são eles que vão trabalhar, quem vai trabalhar são os servos ali. Já o manso servil ou reserva servil será propriedade do senhor, mas vai ser usada e habitada pelos servos. Os servos vão produzir alimento ali e o excedente eles têm que abastecer o castelo e a igreja. Estes servos também eles vão ter uma vida muito complicada, porque vai ser marcada pelo trabalho. Eles vão depender simplesmente dos fenômenos da natureza. Está chovendo, não dá para ir trabalhar no campo, então vai trabalhar onde?
dentro de casa, fiando, produzindo a lã para tecer as coisas. As mulheres, tá chovendo, não podem ir para o campo, vão fazer o quê? O pão. E este pão será para o consumo próprio e para o consumo do castelo. Vão produzir o vinho. Então, veja, as mulheres servas, elas vão ter uma exploração ainda maior, porque elas trabalham. Aliás, essa é a condição de mulher, né? Trabalhar dentro e fora. Basicamente isso. Ela vai ter a obrigação das tarefas domésticas e a obrigatoriedade do trabalho externo junto aos seus maridos. Então, nós vamos verificar que todos os membros da família servil são obrigados a trabalhar, desde as criancinhas, porque é o seguinte: a criança, ela tem que trabalhar junto com os pais, senão não tem condição de se manter. A família é tão pobre, mas tão pobre, que ou todo mundo trabalha ou não tem o que comer, tá? Então nós vamos verificar que, além dos servos, com o passar do tempo, alguns desses servos vão ficando espertos e vão desenvolvendo outras habilidades e tornam-se artesãos, tá? O que é um artesão? Aquele que produz alguma coisa, tipo um artesão carpinteiro, ou que produz cestas de vime, ou objetos de cerâmica, etc. e tal. Estes artesãos, eles começam a deixar o manso servil e vão se localizar nas vilas, mas mesmo assim continuam a ser obrigados a pagar uma série de impostos e tributos ao senhor, tá? Os principais impostos são a corvéia, a talha e as banalidades. Com isso, devido a todas essas exploração, começa a acontecer o que? As revoltas camponesas, tá? Porque a exploração desta população humilde é cada vez mais intensa. Porque, veja bem, os nobres não estão nem aí, não estão querendo saber de nada, eles querem ter luxo, conforto, e como isso vai acontecer não é problema deles. É os servos que vão ter que produzir isso. Então, eles começam a explorar cada vez mais. À medida que a terra começa a ficar mais estéril, menos produtiva, a exploração é cada vez maior. Isso vai levar a uma série de revoltas por toda a Europa, que serão conhecidas como as jaquíris, tá? Essas revoltas vão acontecer por toda a Europa. É preocupante, sim, porque esses, sabe como é que é? Pobre, com raiva, aborrecido, é um problema muito sério. E aí começa a destruir a propriedade, inclusive os castelos. Por isso que a igreja tem que intervir rapidinho, tipo, fica quieto, fica na sua, você é pobre porque é pobre, você está pagando pecado, tá? É bem por aí. Bem, moçada, terminamos essa unidade. Vocês farão os exercícios das páginas 427, 432, 433 e 434. Um beijão, até a próxima videoaula.